Fala galera, meu nome é Natália. Hoje a gente vai falar de uma técnica muito importante nos dias atuais, que é a tecnologia do DNA recombinante, pois muitos fármacos, como a insulina, e vacinas também, como da hepatite B, são produzidos através dessa tecnologia. Mas antes da gente falar sobre isso, roda a vinheta! Oi pessoal, meu nome é Natália, sou professora de biotecnologia e hoje nós vamos falar de uma técnica muito importante nos dias atuais, que é a tecnologia DNA recombinante. Muitos fármacos, como a insulina e também vacinas, como da hepatite B, são produzidos através dessa técnica. Só que antes de entrar nessa técnica, vamos fazer uma revisão bem básica de biologia lá do colégio. Primeira coisa, o DNA, o famoso código genético. No nosso DNA estão contidas todas as informações do nosso organismo, como proteínas, enzimas, hormônios e também todas as nossas características físicas, características hereditárias, como cor de pele, cor de cabelo, cor de olho e etc. Nós, seres humanos, temos um DNA com aproximadamente 3 bilhões de pares de base, é tudo isso mesmo, tá? E desses 3 bilhões, somente 2% são regiões que codificam proteínas, são genes codificantes. E quando eu falo proteína, engloba proteína, enzima e a maioria dos hormônios, tá? O restante, os outros 98% são regiões que codificam outras informações e até hoje tem regiões do nosso DNA que nós não sabemos que informações estão lá. Mas tem muitos estudos em relação a isso hoje em dia e em breve deverá ser desvendado. Tá, professora, você falou que 2% do nosso DNA são regiões que codificam proteínas. Como assim? Como as proteínas são produzidas através do nosso DNA? É o que explica o dogma central da biologia molecular. O fluxo de informações dentro das nossas células segue alguns processos, tá? Primeiro a transcrição e segundo a tradução. Eu não vou falar muito desse processo porque eu vou passar um vídeo para vocês que vai ilustrar e vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Mas antes de passar esse vídeo, só vamos relembrar mais um conceito. O nosso DNA é formado por 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina, tá? Essas bases são complementares, elas se ligam e formam a famosa estrutura dupla hélice. E o nosso DNA é uma fita simples, também com as 4 bases, mas a única diferença é que a timina é substituída pela uracila. Esse grupo metil não se apresenta na uracila. E eu tenho uma dica bem legal aqui para quem gosta de pesquisa, para quem gosta do trabalho do pesquisador. Existe um livro que chama A Dupla Hélice, que foi escrito por um dos cientistas que desvendaram a estrutura do DNA, que é o James Watson. Nesse livro ele narra toda a experiência deles, todo o caminho percorrido por eles para chegar nessa estrutura. E lembrando que isso foi em 1953. Naquela época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então é muito legal, é muito empolgante ler esse livro. Tá? Só uma dica, vamos voltar. Agora vamos ver o vídeo para ilustrar o processo de transcrição e de tradução. E aí a gente já volta a conversar. Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA, firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição.
Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Bom, pessoal, então vocês viram como que acontece o processo de transcrição e tradução dentro da nossa célula, né? A transcrição acontece lá dentro do núcleo e a tradução fora do núcleo. Vocês viram que a tradução acontece de 3 em 3 bases no nosso RNA. A cada 3 bases tem um aminoácido correspondente e isso é tabelado, tá? Então coloquei aqui só como uma dica para vocês. Vocês procurarem no Google, em livros de bioquímica, biologia, vocês vão ver essa tabela com todos os códons. Essas 3 bases a gente chama de trinca de bases ou de códon. E nessa tabelinha vocês podem ver os aminoácidos correspondentes aos códons. Seguindo. A tecnologia DNA recombinante só foi possível a partir do desenvolvimento de técnicas de sequenciamento de DNA. E a primeira técnica foi desenvolvida em 1970. Naquela época só era possível sequenciar fragmentos. O primeiro DNA humano que foi completamente sequenciado foi em 2003, através do projeto Genoma Humano. Esse projeto levou 13 anos para ficar pronto, envolveu cientistas do mundo inteiro e foi investido mais de 3 bilhões de dólares. Olha só, gente, então para sequenciar e mapear um gene humano inteiro demorou 13 anos, tá? E a partir disso, então, a partir desse sequenciamento, foi possível diagnosticar doenças genéticas. Hoje a gente sabe em que aminoácido está a mutação de muitas doenças genéticas, tá? E também o sequenciamento de DNA permitiu a gente fazer a clonagem e a expressão, que são termos que vocês vão ouvir muito na tecnologia DNA recombinante. E quando a gente fala em clonagem é muito legal, né? Nossa, muita gente lembra da ovelha Dolly ou lembra da novela O Clone, que tem um clone de um personagem. Nossa, que legal, professora, a gente vai clonar uma pessoa, vai clonar um animal. Não, gente, muito longe disso. A gente vai clonar uma proteína, um pequeno gene do nosso DNA. E como que isso é feito? Vamos falar disso, mas antes, tem 2 termos que vocês vão escutar muito quando ler sobre essa técnica, que é DNA recombinante. E não vamos aqui complicar. DNA recombinante é uma molécula de DNA produzida através da recombinação de DNAs de diferentes espécies. Ponto. Mantém isso na cabeça. Então, DNAs de diferentes espécies são combinados, recombinados para gerar uma molécula de DNA. Tá? E a proteína recombinante é a proteína produzida através desse DNA recombinante. Como que a gente faz isso? Hoje em dia, tem 5 sistemas de clonagem e expressão que são mais utilizados. Primeiro em bactéria, segundo em levedura, em células de inseto, mamífero e também plantas. A escolha do sistema vai depender do nosso gene de interesse, mas o mais utilizado, o mais barato e o que mais rende hoje em dia
é no sistema bacteriano. E é o sistema mais fácil para a gente trabalhar. Como que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem o nosso gene de interesse, né, uma sequência de DNA. Pode ser um gene humano, pode ser um gene de um inseto, pode ser um gene de qualquer espécie que seja, desde que não seja da mesma bactéria que a gente vai trabalhar. A gente pega esse gene de interesse e insere dentro do DNA da bactéria. O professor Anderson já deu aula de microbiologia aqui no canal e ele falou que a bactéria tem um DNA circular chamado plasmídio. A gente consegue manipular esse plasmídio e inserir o nosso gene de interesse dentro desse plasmídio, tá? Aí a gente monta o que a gente chama de clone. A gente sequencia esse clone, vamos ver se está tudo certo, se a nossa sequência de interesse inseriu lá bonitinho, inserido. A gente joga para dentro da bactéria esse plasmídio com o nosso gene de interesse. E a gente é muito esperto porque a gente engana a bactéria. A bactéria acha que esse plasmídio é dela e ela vai produzir o nosso gene de interesse, a nossa proteína de interesse, como se fosse dela, tá? E aí por isso que a gente viu aquele videozinho. Então ela vai produzir o RNA mensageiro desse plasmídio, vai traduzir e a nossa proteína de interesse vai ser produzida em larga escala. Beleza? Exemplos de fármacos que são muito utilizados hoje em dia e são produzidos de forma recombinante. Primeiro, a insulina. A insulina foi o primeiro medicamento a ser produzido de forma recombinante. Tá? Antigamente, antes dela ser produzida de forma recombinante, ela era isolada de pâncreas de animais. Pensa só, gente, pegar um pâncreas de um animal, um órgão, manipular, isolar, purificar uma proteína que está ali com milhares de outras proteínas. Era um processo muito difícil de fazer, tá bom? Hoje a gente sabe a sequência da insulina. Foi inserida a sequência da insulina lá no plasmídio de uma bactéria e hoje ela é produzida da forma recombinante em uma bactéria. Segundo exemplo, o fator 8. O professor Bruno já falou no canal de coagulação. O fator 8, ele está envolvido lá na cascata de coagulação e pessoas que têm deficiência nesse gene, elas apresentam hemofilia, tá? Elas sangram mais que o normal, o sangue não coagula no tempo correto e elas precisam desse medicamento, tá? Antigamente o fator 8, ele era isolado do plasma sanguíneo de humanos. Hoje a gente já sabe a sequência e ele é produzido em células de mamífero. E uma vacina também, muito importante, a vacina da hepatite B. Hoje ela é produzida em levedura. Antigamente era necessário isolar o anticorpo de pessoas que já tinham tido contato com esse vírus, tá? E quais as vantagens da produção, da utilização dessa técnica? Primeira coisa, evita a contaminação. Imagina você separar uma molécula de um órgão ou de sangue de uma pessoa. Quando você vai fazer um processo de purificação desse, talvez você não garanta 100% de purificação e pode vir algum contaminante. Na tecnologia DNA recombinante, a gente evita esses contaminantes que estariam presentes em um órgão ou num sangue. Segunda coisa, maior rendimento. Quantos pâncreas será que eram necessários para conseguir uma quantidade de insulina? E hoje, numa bactéria, a gente produz muito mais, tá? Então, geralmente, na maioria dos processos, o rendimento é muito maior na forma recombinante. Mais viável financeiramente. A maioria dos processos de produção recombinante são mais baratos do que manipular um órgão ou ter que isolar uma molécula diretamente do sangue humano. Purificação menos complexa. Aqui no nosso bioprocesso, a gente pode escolher se a gente quer que o nosso gene de interesse, quando transformado em proteína, vá para o meio extracelular ou fique lá dentro da célula. E isso envolve a estratégia de purificação. E por último, o que eu acho muito legal, a tecnologia DNA recombinante permite que a gente faça melhoramento genético. A gente pode pegar nosso gene de interesse e mutar alguns aminoácidos e ver o que acontece. Isso é muito legal, gente. A gente chama de produzir mutantes. É isso, essa foi nossa primeira aula de tecnologia DNA recombinante. Eu quis passar para vocês o básico dessa técnica. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem sugerir algum vídeo, deixa aí nos comentários que a gente vai produzir mais desse conteúdo. Galera, dá um like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Valeu!
Poxa, gente, curte o vídeo. Amigo, se inscreve no canal porque... Por quê? Amigo, se inscreve no canal que... Ai, gente, que saco! Galera, curte o vídeo. Quero esse making off depois. Vai colocar no final.